Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Uma nova variante da Covid-19 foi detectada na África do Sul, país que registra um novo aumento de casos. O anúncio foi feito por cientistas. O virologista Túlio de Oliveira disse em uma entrevista que a descoberta é motivo de preocupação. A variante com o código científico B11529 tem um elevado número de mutações. Também foi detectada em Botsuana e Hong Kong entre viajantes procedentes da África do Sul. O ministro da Saúde sul-africano, Joe Pala, afirmou que a variante é muito preocupante e é a fonte do aumento exponencial do número de casos constatados no país. Os contágios dispararam a mais de 1.200 casos na última quarta-feira, contra apenas 100 por dia no início do mês. No ano passado, a África do Sul detectou a variante Beta, mas atualmente o número de infecções está em alta por causa da variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia. Com quase 2.950.000 casos e mais de 89 mil mortes, o país é o mais afetado do continente africano pela Covid-19. Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres imigrantes. Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmaram que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões. A agência europeia aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Enquanto isso, a França anunciou que vai reforçar a imunização para pessoas acima de 18 anos. A decisão vai ajudar a acelerar a luta contra o vírus no momento em que a pandemia avança na Europa. A EMA anunciou que um painel de especialistas recomendou ampliar a indicação da vacina para incluir as crianças nesta faixa etária. O governo francês também anunciou uma campanha de vacinação de reforço contra a Covid para todas as pessoas com mais de 18 anos, 5 meses após a última injeção. As autoridades descartaram a implementação de um novo confinamento ou toque de recolher, apesar do agravamento da pandemia. Já a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus está descartada por enquanto no país. E a Pfizer informou que sua vacina anti-Covid permanece 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos de idade, mais de 4 meses após a segunda dose. As empresas divulgaram informações atualizadas sobre seu ensaio clínico com base em mais de 2.200 menores desta faixa etária. O imunizante possui atualmente uma autorização de uso emergencial para adolescentes em vigor desde maio nos Estados Unidos. Os participantes foram avaliados por pelo menos 4 meses após a segunda injeção.
Entre os adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de Covid e nenhum no grupo vacinado. Ou seja, foi 100% eficaz contra os casos sintomáticos da doença. Em um comunicado, a Pfizer detalhou que os dados foram coletados entre novembro de 2020 e setembro de 2021. Além disso, nenhuma preocupação séria de segurança foi observada entre os indivíduos com pelo menos 6 meses de acompanhamento. Os resultados devem servir de base para o pedido de autorização completa da vacina nos Estados Unidos e no mundo. A vacina da Pfizer foi totalmente autorizada nos Estados Unidos para pessoas com 16 anos ou mais em agosto. No Brasil, o imunizante é aplicado a partir dos 12 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a variante Delta. De acordo com a entidade, a mutação reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor. A situação da pandemia do coronavírus é alarmante na Europa. A Organização Mundial da Saúde disse temer que o avanço da doença no continente provoque 700 mil mortes adicionais até março. Caso a tendência persista, o número total de óbitos por Covid-19 chegaria a 2.200.000 na região. Em um comunicado, a OMS informou que se espera uma alta na pressão sobre as unidades de terapia intensiva em 49 dos 53 países que integram a Europa nos próximos 3 meses e meio. A pandemia provocou 1,5 milhão de mortes até o momento na Europa. Para a OMS, o aumento de casos se explica pela combinação de 3 fatores: virulência da variante Delta altamente contagiosa, vacinação insuficiente e flexibilização das restrições sanitárias. Segundo dados oficiais, as mortes ligadas ao coronavírus dobraram no continente europeu desde o final de setembro, passando de 2.100 por dia para cerca de 4.200 em média. A OMS pediu que, junto com a vacinação, sejam tomadas medidas de prevenção, como o uso de máscara, higiene e distanciamento físico. A organização afirma que somente o uso da máscara reduz em 53% a incidência da doença. Cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir o coronavírus. É isso mesmo, a goma de mascar contém uma proteína para reter o vírus da Covid e a carga viral na boca do infectado. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram o chiclete experimental, que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy,
Os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus. A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos. E mudando de assunto, a China anunciou o uso de reservas de petróleo para forçar a queda nos preços. A iniciativa vai de encontro com a proposta do presidente Joe Biden, que também busca conter o custo da gasolina, que tem pressionado a inflação. Com isso, Pequim se junta a uma iniciativa lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, embora a chancelaria chinesa não tenha citado o país americano. A China irá, à luz de suas reais condições e necessidades, providenciar a liberação das reservas estatais de petróleo bruto e tomar outras medidas necessárias para manter a estabilidade no mercado e divulgar informações relevantes em tempo hábil. Os chineses não especificaram quando isso será feito ou quanto petróleo Pequim vai colocar no mercado. Biden anunciou a iniciativa para reduzir os preços da commodity, recorrer aos 50 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos, o maior volume já liberado. Os americanos indicaram que essa decisão é tomada em paralelo a outras grandes nações consumidoras de energia, como China, Índia, Japão, República da Coreia e Reino Unido. De acordo com a agência financeira Bloomberg, Biden teria discutido essa iniciativa durante sua primeira cúpula por videoconferência na semana passada com seu homólogo chinês Xi Jinping. A iniciativa conjunta busca baixar mecanicamente os preços com o aumento da oferta. E olha só que bacana essa história. A cadela Mônica, resgatada em uma floresta na Rússia, tem uma nova chance após ter recebido próteses nas patas. A cirurgia veio apenas meses depois que os médicos sugeriram que ela deveria ser sacrificada por conta de seus ferimentos graves. Aos poucos, Mônica volta a caminhar normalmente. O destino dessa cachorrinha russa de quase 4 anos poderia ter sido de milhares de outros cães, a eutanásia. Mas um grupo de voluntários decidiu que Mônica merecia uma segunda chance. A operação Rara foi financiada inteiramente com doações online. A história dela é de superação. Mônica foi encontrada em dezembro de 2020, morrendo em uma floresta no sudoeste da Rússia. As 4 patas estavam cobertas de feridas. Ninguém sabe o que ocorreu com o animal, mas alguns voluntários acreditam que ela foi mutilada por crueldade. Após se comoverem com o sofrimento de Mônica, moradores da cidade russa se uniram e realizaram uma vaquinha virtual para levantar fundos para realizar a cirurgia. Mônica é uma espécie de ancestral do Bacê e tem as pernas muito curtas e tortas. Por isso, era muito difícil colocar implante no osso. A dificuldade da operação era que tinha que ser realizada em 4 pernas e com próteses anatomicamente irregulares. Fizemos em impressora 3D, colocamos fosfato de cálcio nas próteses e fizemos a operação em 2 etapas. É a primeira vez que um procedimento do tipo é realizado em um cão. Agora já está tudo bem e os ossos podem crescer, adaptando-se naturalmente às próteses. Depois de tanto sofrimento, finalmente Mônica pode viver a vida que merece. Um ano após a morte de Maradona, a imagem do astro do futebol é imortalizada em murais de Buenos Aires. Diego Armando Maradona está vivo em Buenos Aires. Murais com o rosto do ídolo podem ser encontrados em vários pontos da capital argentina. No bairro de La Boca, perto do estádio La Bombonera, onde Maradona jogou pelo Boca Juniors, uma imagem avisa que Diego mora lá. Cada cara que vos ves é Maradona, por exemplo. Todo rosto que você vê é Maradona, por exemplo, fazendo algo pelo país.
Maradona gritando por um bairro pobre. Tem muitos Maradonas dentro de Maradona e acho que é daí que as pessoas têm a ideia de mostrá-lo em uma parede para que possa ser imortalizado. Sem autores ou assinaturas à vista, os murais testemunham o carinho das pessoas pelo astro. Se transformou em ídolo que partiu. Ele se tornou um ídolo que partiu. Não podemos fazer uma estátua dele, por isso fazem murais, que vão sendo multiplicados o tempo todo. Replicar, triplicar, de aqui a mais. Em La Boca, o maior mural, com 20 metros de altura, pertence ao artista Alfredo Segatore, que começou a pintá-lo no mesmo dia em que Maradona morreu e foi inaugurado menos de 2 semanas depois. Um dos mais originais está localizado dentro do Clube Esportivo Pereira, no bairro de Barracas, e que retrata a criação de Adão de Michelangelo com o divino Maradona estendendo o dedo indicador a outro ídolo, Lionel Messi. Você já pensou em pagar para dormir em um ônibus? Pode parecer inusitado, mas essa é a aposta feita por uma nova empresa de ônibus turísticos em Hong Kong, que propõe viagens sem destino como solução para combater os problemas de insônia. Em um dia ensolarado, cerca de 70 passageiros, desde crianças a idosos, sobem em 2 grandes ônibus de 2 andares. Destino final, lugar nenhum. O primeiro é um ônibus silencioso, no qual as pessoas podem dormir. O outro, um ônibus clássico de turismo. A viagem de 85 quilômetros começa em um bairro animado da cidade, antes de percorrer as rodovias costeiras. Enquanto alguns aproveitam a vista, outros colocam protetores de ouvido e máscara nos olhos e mergulham rapidamente no sono por 5 horas, o tempo que dura a viagem. De acordo com o presidente e contratante da Ulu Travel, Frank Chu, os trajetos escolhidos têm o menor número de semáforos possíveis para reduzir as paradas, que podem despertar os passageiros. Para ele, o objetivo dessas viagens é duplo: uma soneca para os que têm dificuldades para dormir e um momento de relaxamento aos moradores de Hong Kong que desejam fazer um pouco de turismo após 20 meses de fechamento das fronteiras. A estratégia de coronavírus zero aplicada pelo governo permitiu manter a taxa de infecção em um nível baixo, mas isolou completamente este centro de negócios internacional. Já pensou se essa moda pega aqui? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.